20º volume da obra. O Espiritismo na sua fase final. Hoje, ninguém mais quer saber de conversas fiadas. Tudo isso foi muito bom na sua época, na sua fase, na fase de animal racional. Mas acabou a fase. Acabou a missão de todos que pertenciam à fase de animal racional. Vejam como sofrem esses peregrinos, cheios de guias, de talismãs, de superstições de quem está caducando. Vejam como padecem, como sofrem, até ficarem descrentes de tudo, por tudo isso estar em liquidação. É o restinho da liquidação, é o restinho da fase de animal racional. Se isso tudo fosse bom e certo, todos viviam bem e não mal. Por tudo isso estar fora de época, é que o sofrimento cada vez é mais abrasador, mais arrasador, em cima desses ditos desequilibrados. É que os hospícios estão cheios desses farsantes, que acabam obsedados, atuados e doentes, vítimas do fluido magnético ou de energias magnéticas, que são a causa do desequilíbrio e do desmoronamento desses preceitos criados e inventados para a exploração dos incautos. Esses meios são corruptos e de destruição completa dos seus adeptos. Por existir o livre-arbítrio, estão aí abusando do livre-arbítrio, com essas malabaristas seitas, inventadas e criadas para a exploração dos ingênuos e dos aflitos. Mas agora chegou a fase de recuperação de todos esses desequilibrados, a fase racional. E tudo isso daqui mais um pouco não existirá mais. Esses movimentos espirituais desaparecerão, porque o espiritismo pertence da fase que terminou. Por isso, disse: espiritismo, indecisão, em experiências, indeciso sempre, em experiência sempre. O desequilíbrio reinante, uma fonte de perdulários sem proveito. Tempo perdido de fracassados aventureiros. Mas, para explorar comercialmente, lançam mãos de tudo, como lançaram mãos do espiritismo, do falso espiritismo. O verdadeiro espiritismo não tem exploração. Então, esses são vítimas da fé, são explorados por sua fé, exploram a fé desses incautos supersticiosos. Vejam que a confusão entre esses ditos é tanta que ninguém se entende, ninguém se compreende. Aí há as demandas, querendo comer uns aos outros, querendo engolir uns aos outros, guerreando uns com os outros. Esses fanáticos acabam assim, todos arruinados e descrentes de tudo. Tudo isso é adotado por supersticiosos, nessa superstição de quem vive caducando, pensando e julgando que está certo, por estar fantasiado, embriagado e obcecado por esses meios cabalísticos. A derrota e o fracasso desses ditos vai muito longe. Acabam moralmente derrotados, financeiramente também, e enterrados na lama do fracasso. Esses bonecos, esses palhaços, com essas palhaçadas, com essas pantominas, acabam todos em ruínas. Ó, verdadeiros dementes a caducar. Tudo isso, por tudo aí estar em liquidação. E daí a multiplicação da liquidação, a multiplicação das ruínas desses ditos que acham vencer. Vencer, enganando os incautos, e acabam todos vencidos pelo sofrimento. Agora está aí a fase de recuperação desses ditos, a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase de todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Assim, a missão dos habitantes do mundo espiritual já acabou.
porque acabou a fase a que eles pertenciam, a fase do animal racional, e entrou outra fase, a fase racional. Então, a missão dos habitantes do mundo espiritual, dos guias e protetores, já acabou. Os que existem aí, em contato com os médiuns, são os insubordinados, abusando assim do livre-arbítrio que têm, mas vão se retirando, porque não pertencem à fase racional, e sim pertencem à fase de animal racional. A fase de animal racional se acabou, e a missão deles acabou também, porque eles são pertences da fase de animal racional. Os bons, como sempre equilibrados, acabaram-se com a fase. Acabou-se a sua missão. Agora, os maus, os habitantes aí do espaço da parte do mal, é que ficaram aí perturbando, dentro de uma fase a que eles não pertencem, a fase racional, abusando assim do livre-arbítrio, porque todo o malfazejo é abusado. Mas eles vão reconhecendo o seu erro e vão todos se retirando. O espiritismo já se acabou, porque o espiritismo pertence da fase que se acabou, a fase de animal racional. Acabou a fase, acabou a missão deles. Então, o espiritismo na Terra já encerrou a sua missão. Esses espíritos que andam por aí estão em liquidação. São perturbadores dos médiuns, dos cavalos, e por isso vivem todos perturbados com a ação de semelhantes. E por viverem perturbados, acabam no fim ficando descrentes de tudo. Vejam que tudo tem a sua época. A época da fase de animal racional, a época espiritual, a época em que o espiritismo teve a sua missão na Terra, para a lapidação do animal racional. Mas acabou a fase de animal racional, acabou a missão do espiritismo. Os bons se retiraram e os maus aí ficaram abusando do livre-arbítrio, perturbando, enganando e prejudicando, porque a missão de semelhantes já se acabou. Então, quem se mete com esses ditos é somente para sofrer, como estão aí os médiuns, como sofrem e como penam. E assim, tudo tem o seu princípio e tem o seu fim. O espiritismo teve o seu princípio e tinha que chegar o fim. Chegou o fim de sua missão por terminar a fase a que ele pertencia, a fase de animal racional. Agora entrou a fase racional, a fase de ligação de todos ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Antes, na fase de animal racional, estava o ser humano ligado ao mundo espiritual, por estarem na fase do espiritismo, por estarem na fase do animal racional. Agora veio a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Todos agora ligados ao mundo racional e não ao mundo espiritual. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio e bom viver racional na vida da matéria. Então, todos esses movimentos espirituais que ainda existem estão fora da sua época, e por isso está aí a confusão reinante no mundo espiritual. Confusão reinante porque ninguém tem paz, ninguém tem sossego. A luta é grande, todos lutando para não conseguirem o que desejam, que é paz, saúde e sossego. Cadê isso? Então, o mundo espiritual todo em confusão, por os médiuns não saberem que acabou a missão dos espíritos, dos guias e protetores, por os médiuns não saberem que a missão de semelhantes já terminou há muito, por a fase que eles pertencem, a fase de animal racional, já ter se acabado, por os espíritas não saberem a mudança de fase, o término de uma fase e o começo de outra, o término da fase de animal racional e o começo da fase racional. Na fase racional,
o ser humano só tem contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Só tem contato com os habitantes do mundo racional, porque é a fase consciente. Na fase de animal racional, só tinham contato com o mundo espiritual, por ser a fase de lapidação do animal racional. E por ser uma fase de lapidação, era um curso primário. Então, o espiritismo pertence do curso primário, pertence ao primarismo. O começo do contato com os habitantes do mundo invisível foi o espiritismo. Esse é o começo, é o curso primário, para daí passar para o curso secundário, que é o astral superior, e daí para o curso superior, que é o mundo racional. Agora, todos no curso superior. Acabou-se o curso primário e chegou o curso superior, que é o contato do ser humano com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daqui, então, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional aí na Terra. E daí, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo o mundo racional e seus habitantes. Os espíritas, desconhecendo as mudanças de fase, vendo o caos da doutrina espírita, o caos de um modo geral, e sem conhecerem a causa, alimentando essa superstição, ainda regendo em ordem do dia pela ação natural. Não, a missão espiritual dos espíritos já se acabou há muito. Os que aí estão são os que continuam abusando do livre-arbítrio, fazendo a confusão no espiritismo, a ponto de muitos ficarem completamente descrentes, não querendo saber, e outros nem querendo tomar conhecimento. Vendo que tudo isso é uma superstição de quem está caducando. A confusão e o descrédito são cada vez maiores, e todos em ruínas. Vejam o que é não ter conhecimento das mudanças naturais da natureza. Espiritismo já teve o seu auge, e sua fórmula, e sua força encantadora, mas já acabou a sua missão. Ficou a fama, mas, por acabar sua missão, os bons se retiraram e os maus aí ficaram, pelo abuso do livre-arbítrio, para estarem tentando e perturbando quem os admite. Na fase racional, não existem influências do elétrico e magnético, dos habitantes do cosmo, dos astros, do espaço, desse imenso vácuo. Não existem influências de espécie alguma. Na fase racional, só rege o mundo racional, as influências do mundo racional, porque todos estão ligados ao mundo racional. Todos estão ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, no seu verdadeiro natural, porque a origem é racional. Estão ligados ao seu verdadeiro natural, por a origem ser racional, ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo, e daí, recebendo dos habitantes do mundo racional todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, para o seu esplendor racional. Tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, como estão vendo, a corrupção espiritual já acabou. Já acabou a missão desses mancebos, e esses mancebos, da parte do mal, abusando do livre-arbítrio, envolvidos aí nesse sebo, nessa sebaria toda, fazendo uma confusão tremenda, fazendo uma sujeira tremenda, que faz até nojo se comentar o ridículo do baixo espiritismo. São os corruptos habitantes aí do espaço que, abusando do livre-arbítrio, continuam dentro de uma fase a que não pertencem, a fase racional, porque são corruptos. Mas todos vão se retirar. São teimosos, porque no espaço, os habitantes do espaço é a mesma coisa que os habitantes aí da Terra. Tem os teimosos, rebeldes e corruptos,
Tem os bons e tem os maus. Aí na terra e no espaço é a mesma coisa, porque são todos deformados, embora os do espaço em categoria superior aos da terra. Mas, daqui mais um pouquinho, os espíritas, cientes da fase racional, vão sentir que estão iludidos com influências de forças negativas que terminaram a sua missão e sua função na Terra. É por isso que no Espiritismo está a maior confusão, decepcionando todos e chegando ao ridículo de tudo. Esmolando e explorando comercialmente, chegaram ao ridículo de tudo. Tudo isso por os espíritas não terem conhecimento do fim da fase que terminou e da fase que começou, a fase de aparelho racional, a fase racional. Agora, hoje, todos cientes, todos sabendo e todos tomando suas providências, porque a vontade de todos é uma só, é acertar e não desacertar. Viver certo e não errado é a vontade de todos. Então agora, conhecendo o certo, todos abraçando o certo. Tudo isto, naturalmente, vai chegando ao conhecimento de todos, e todos vão tomando conhecimento da causa de tudo isso que existe, e todos abraçando o certo e deixando para o lado aquilo que parecia ser o que não é. Por isso, é necessário a propaganda dia e noite para salvar esse rebanho que está sendo liquidado com esses pertences da fase de liquidação, para terem conhecimento da causa de todo esse sofrimento e padecimento existente sobre o mundo. Então, o Espiritismo foi muito bom dentro da sua fase, imperou dentro da fase de lapidação do animal racional, dentro da fase do animal racional. Dentro dessa fase, o Espiritismo imperou. Sua missão era a lapidação do animal racional. Mas agora não. Agora acabou a fase do animal racional e acabou a missão do Espiritismo, por pertencer à fase de animal racional. Agora entrou a fase racional, e dentro da fase racional não há espíritos protetores nem guias, por todos estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem. Cessaram as influências do elétrico e magnético, da energia elétrica e magnética. O mundo entrou em nova fase, a fase racional, e terminou a fase de animal racional. Na fase de animal racional, existia o progresso espiritual. Estava o espiritismo em ação. Agora acabou a fase de animal, acabou a missão deles, e os que estão aí dentro da fase racional, que é uma fase que não lhes pertence, são os maus, os abusados, abusando do livre-arbítrio, mas, daqui a um bocadinho, não estarão mais perturbando dentro da fase racional, porque se recolherão ao seu lugar. Recolherão ao lugar de cessamento de sua missão, porque serão expulsos pelo mundo racional de dentro de uma fase a que eles não pertencem. A fase deles já se acabou, e a missão deles também. Então, serão expulsos racionalmente, e serão os últimos a voltar para o mundo racional, porque são rebeldes, teimosos e abusados, abusando do livre-arbítrio. Assim como são as criaturas na terra, também são os habitantes do mundo invisível. Tem de tudo. Tem os bons e tem os maus. São abusados e atrevidos. Abusam do livre-arbítrio e por isso se prestam para tudo, para perturbar as pessoas, para prejudicar, para fazer mal, enfim, nocivos. Vejam a evolução e as mudanças das fases. Como é tão belo, como é tão lindo, conhecer o porquê das coisas, conhecer a causa para saber o porquê deste ou daquele feito, o porquê disto ou daquilo. Está aí
o porquê o espiritismo ainda está funcionando na fase racional, uma fase a que não pertence. Está aí o porquê a missão deles já se acabou há muito, por ter se acabado a fase de semelhantes. Mas, existindo o livre-arbítrio, tem os que abusam do livre-arbítrio, que são os maus. Os bons não. Os bons já se retiraram todos, e os maus a caminho de se retirarem. Por isso, está aí. Se a pessoa tem protetor, está sofrendo, está penando. Se tem guia, da mesma forma. Está penando, está sofrendo, cada vez mais, porque já acabou a missão de semelhantes. Estes, que estão aí em função, estão abusando do livre-arbítrio. São os elementos maus, e por isso os médiuns, os cavalos, sofrem que faz pena, em desacerto sempre, penando sempre, sofrendo sempre, até ficarem descrentes de uma vez, porque já acabou a missão de semelhantes. Os bons já se retiraram, porque terminou a sua missão, e os maus ficaram aí perturbando, se apresentando como bons, e as provas todas ao contrário, o sofrimento os contradizendo. Vejam quantos iludidos, quanta ilusão, por não conhecerem as coisas, por não saberem o porquê das coisas. Até que cheguem a saber e conhecer, quantos já não penaram, quantos já não sofreram. Vejam o desespero de todos, principalmente dos espíritas, que são os mais perturbados ainda, perturbados pelas influências magnéticas, que são a causa dos martírios de todos. O magnético só transmite o mal, e daí todos penando, todos sofrendo, e nada disso adiantando, porque já acabou a missão de semelhantes. Estão aí, em contato, abusando do livre-arbítrio, e é por causa do livre-arbítrio que estão aí penando. Assim, como tem criaturas humanas teimosas, rebeldes e que abusam do livre-arbítrio, imprudentes, assim também tem no mundo invisível a mesma coisa. Os bons e os maus. Mas chega a hora da retirada de todos esses maus elementos perturbadores, porque eles sabem muito bem que a missão deles já terminou. Eles sabem perfeitamente que são da fase de animal racional e não da fase racional. Vejam o desequilíbrio de semelhantes, a ruína desses ditos e a ruína dos demais. Perturbam os demais, desassossegam os demais, num pandemônio em vida. E é por isso que os hospícios estão cheios de cavalos e médiuns. Hoje, todos dentro da fase racional, aonde brilha a cultura racional. A cultura do verdadeiro mundo de origem do aparelho racional é o mundo racional. Então, a fase é racional e a cultura é racional. Com a cultura racional, todos cientes da cultura positiva, a cultura consciente, e com a cultura da fase de animal racional, todos com uma cultura inconsciente, e por isso negativa, por a fase ser de animal racional. Então, o animal, possuidor de uma cultura inconsciente, é que nunca teve condições para saber o porquê era um animal, ou o porquê estava nessa categoria de animal racional. Nunca soube, por ser uma cultura inconsciente. A cultura inconsciente, por ser inconsciente, sempre manteve os mistérios. Os mistérios são mantidos pelos inconscientes. O inconsciente nunca soube de onde veio nem para onde vai. Um inconsciente nunca pôde desvendar os mistérios e os enigmas. Um inconsciente nunca soube o porquê da existência do mundo em que habita. O inconsciente nunca soube o porquê é um inconsciente, como nunca soube porquê é um animal, por ser inconsciente. Então, o inconsciente sempre viveu em confusão consigo mesmo e com tudo. O inconsciente duvida de tudo por ser inconsciente, desconfia de tudo
por ser inconsciente. Vive variando sempre por ser inconsciente. Vive sempre em experiências por ser inconsciente. Sempre em pesquisas por ser inconsciente. A vida do inconsciente foi sempre duvidar de tudo por ser inconsciente. O inconsciente não sabe o porquê ele assim é, e muito menos o porquê todos assim são. Então, a cultura do inconsciente é a cultura inconsciente, e a cultura racional é a cultura consciente. Na cultura consciente, tem a solução de tudo, com base e com lógica. Define tudo com base e com lógica. Esta é a cultura consciente, a cultura racional. O inconsciente não sabe por que é um animal racional. Sabe que é um animal racional, mas não sabe por que é um animal racional. Não conhece a causa que deu origem a seu ser, por ser inconsciente. O inconsciente tinha mesmo que viver assim, de sonhos, de ilusões e de aparências, por ser inconsciente. Assim, sempre foi a vida do animal racional, duvidando de tudo, desconfiando de tudo. Enfim, nesse labirinto infernal de não saber o porquê de sua existência e o porquê do seu ser assim ser. Agora, na fase racional, na fase consciente, com a cultura racional, com a cultura consciente, tem a definição completa do seu ser, a causa do seu ser, a causa do mundo em que habita, a origem do mundo e a origem de todos os feitos. Tem o conhecimento completo de tudo e de todos. E assim, sempre foi a vida do animal racional, ignorando o porquê do mundo em que vive e ignorando o porquê de todos os feitos que existem no mundo em que vive, por ser inconsciente. Vivendo sem saber por que vive, sem saber a causa da sua existência, porque não há efeito sem causa. O animal nunca soube a causa de sua existência, e assim, muito menos do mundo que habita, por ser inconsciente. O inconsciente tinha que viver em experiência, de experiência e sempre em experiências, sempre em aventuras, sempre em pesquisas, por ser inconsciente, sempre à procura de acertar e sempre por acertar. E por viver sempre por acertar, eis a razão das multiplicações dos desacertos. Daí, olhem bem o fracasso de tudo. Tudo isto por serem seres inconscientes. O inconsciente é um anormal, por ser um inconsciente. O ser normal é o ser consciente. E assim, sempre foi a vida do animal. Duvidar de tudo, desconfiar de tudo, ter medo de tudo, por ser inconsciente. Agora, hoje, estão na fase racional, na fase consciente, aonde brilha a cultura racional. Na cultura racional, vão encontrar a causa do mundo assim ser e de todos assim serem. Na cultura racional, vão encontrar o princípio deste mundo de matéria, como foi, e o fim do mesmo. Mas isto na cultura consciente, na cultura positiva. E assim, ontem, eram inconscientes na fase de animal racional, que se acabou, e hoje são conscientes na fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, dentro desta fase, o ser humano é ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, à eternidade, ao mundo racional, ao mundo dos eternos, o seu mundo verdadeiro. Então, recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, para o seu equilíbrio aí na vida da matéria. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por as orientações serem conscientes. Orientação racional. Razão, direito e perfeição. E daí, tudo dando certo na vida de todos. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram,
o ponto culminante que chegaram, o ponto culminante, o ponto final da vida da matéria. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por terem em suas mãos a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem. Hoje, a alegria é universal, por estar definida a situação do animal racional, do aparelho racional, essa deformação racional, essa degeneração racional. E assim, todos cientes do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos sendo iludidos pela luz racional, todos vendo a luz racional e nascendo em todos a vidência racional, todos se entendendo, dialogando e conferenciando com seus irmãos do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, pois chegaram ao auge dos auges, findaram-se as agonias, e todos chegaram ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. Por isso, é a fase racional, a fase do mundo racional. Todos amparados pela fase, protegidos pela fase e orientados pela fase. E daí, tudo dando certo na vida de todos. Daí, ricos passos, ricos dias e ricas horas de paz, amor e fraternidade universal. A música do mundo, em trio, é uma só. É a música racional. E assim, vejam como todos chegaram ao seu verdadeiro lugar, tão naturalmente, tão simplesmente. Agora sim é que podem dizer: conhecemos o princípio de tudo, deste tudo aparente, e o final deste tudo aparente, deste tudo do nada. E assim, agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em todos a vidência racional, e daí todos verem o mundo racional com seus habitantes. Muitos já estão vendo, outros ainda por verem. E assim, a cultura inconsciente é uma e a cultura consciente é outra. A cultura inconsciente é extraída da mente dos inconscientes, dos imperfeitos, cheios de defeitos. E a cultura consciente é do mundo racional, que é de cima. A cultura inconsciente é aí de baixo, é aí do chão. É a arte aí do animal racional. E a cultura consciente é cá de cima, da eternidade, do mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim, todos hoje brilhando racionalmente, todos completamente mudados, bem mudados e bem diferentes do que foram. Hoje é que estão vendo como perderam tempo no princípio, com suas dúvidas, porque o animal é assim mesmo, duvida de tudo que não conhece. Agora, depois que conhece, é que então diz: é verdade, quanto tempo eu perdi por ser um bicho, por pensar como bicho, por pensar que sabia muito. E hoje estou vendo que não sabia coisa alguma. A minha sabedoria era tanta que o sofrimento contradizia, como quem diz: se eu soubesse, eu não sofria. Como quem diz: a sabedoria era tanta que o sofrimento se multiplicava cada vez mais, contradizendo tudo, e todos tontos, sem saber o que fazer para abolir o sofrimento. Quanto mais pensávamos abolir o sofrimento, mais o sofrimento no mundo se multiplicava. Que bonita sabedoria a nossa! Só mesmo de inconsciente. Hoje, então, é que eu vejo que eu pensava que sabia. Sabia tanto que não sabia o porquê que eu era assim. Sabia tanto que não sabia de onde vim, como vim, e nem para onde vou, nem como vou. Sabia tanto que os mistérios todos aí por serem desvendados. Então, o que é que eu sabia? Sabia falar que sabia, como um papagaio.
Mas a minha sapiência era tanta que ninguém tinha sossego, que ninguém tinha paz. A sabedoria de todos era tanta que viviam agonizando e agoniados a vida inteira. E assim, o sofrimento sempre provou e comprovou que a verdadeira sabedoria ainda não era esta nossa de inconscientes. Agora, a verdadeira felicidade bateu na porta de todos, por ser racional. A felicidade racional, a felicidade consciente, a felicidade positiva, a felicidade racional, a razão de tudo assim ser, a razão de todos assim serem, a razão do antes de todos assim serem, e a razão do porquê que assim são. A razão da origem da humanidade, a razão do mundo assim ser, a razão dos seres que existem nesse mundo, e a razão do antes de serem como são, como tudo assim é. Enfim, a razão completa do mundo de matéria, como se originou, por que se originou, de onde se originou, por que se originou, e assim sucessivamente, a razão de tudo e a causa da razão do mundo que habitam. Hoje, todos unidos ao mundo racional. Hoje, todos ligados ao mundo racional e todos brilhando racionalmente. E assim, todos iluminados pela luz racional, a razão do ser de racional, todos brilhando e progredindo racionalmente. Quem progride racionalmente, vive alegre, feliz e contente, por ser consciente. E por ser consciente, tudo dando certo sempre na vida de todos, conscientes racionalmente. Então, hoje, todos no seu lugar verdadeiro de origem, por aí estar descoberta a origem de todos, o mundo racional. E assim, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos racionalmente. Hoje, todos cientes de que não nascerão mais aí na vida da matéria, e sabendo o porquê que nasciam e o porquê que não vão nascer mais. Sabendo o porquê que nasceram e porquê não vão nascer aí, nesse monturo de lama. Matéria é lama. Então, hoje, todos sabendo que saem dessa vida provisória e continuam a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Saem da imperfeição e entram para a perfeição, que é o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, os habitantes puros, limpos e perfeitos. E assim, hoje, todos alegres, felizes e contentes, e dizendo: esta é que é a verdadeira felicidade, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Sabendo como saíram do mundo racional, sabendo como se deformaram em matéria e animal, sabendo o porquê que assim viviam como animais, na categoria de animal racional, sabendo o porquê não serão mais animais, sabendo o porquê que deixaram de serem animais racionais, sabendo o porquê esta fase acabou, chegou o seu fim, sabendo o porquê da causa da fase racional, fase de recuperação do animal racional, sabendo o porquê que, como animal racional, não podiam se libertar da vida da matéria, sabendo que chegou o maior dia de todos em conhecer o que é cultura racional, sabendo, vendo e sentindo que hoje são verdadeiros felizes, que aí está a verdadeira felicidade, a felicidade racional, e não a felicidade do animal racional, que por ser animal não podia ser feliz, e por isso sempre sofrendo, sempre penando, por não saber o porquê que era um animal. Um animal quase idêntico ao vegetal, mas com fórmula diferente, por ser animal racional, mas não deixando de ser quase da mesma categoria, porque depende da água para poder viver,
como outro vegetal qualquer. Portanto, o animal racional era um infeliz por viver na categoria de animal e não saber o porquê do seu ser um animal. Então, categoria vexatória, que criaram uma infinidade de histórias, uma infinidade de lendas, e nunca puderam descobrir o certo. E por não descobrirem o certo, aí estavam como animais racionais. E assim, vivendo estupidamente nessa categoria brutal, nessa brutalidade infernal, aonde sempre havendo a dificuldade de se entenderem racionalmente. Por não poderem se entender racionalmente, viviam mesmo como animais, uns contra os outros, numa briga infernal, num desequilíbrio sem limites, vivendo de sonhos e ilusões, e vendo que nunca existiu coisa alguma certa, e sim, tudo é aparência e nada mais. Isto na categoria de animal. Então, por viverem de aparências, é que viviam a vida inteira a duvidar de tudo, até de si mesmos. E assim, neste desequilíbrio infernal, sofrendo as consequências do desequilíbrio e perguntando muitas vezes a si mesmos: como é que a vida pode ser assim, cheia de descompreensão? Hoje, todos estão se compreendendo muito bem, e amanhã, por isso ou por aquilo, descompreendidos. A vida nunca se pôde descobrir a sua razão de ser, e por isso, até hoje vivemos a padecer por causa disso. O certo ninguém nunca provou nem comprovou. Para viver num mundo desses, como todos vivem, temos mesmo que sofrer muito, até que um dia chegue ao conhecimento de todos o verdadeiro saber da razão do nosso ser assim ser, e a causa que originou este mundo tão misterioso e tão complicado para nós, que vivemos muitas vezes com prazer e outras vezes sem prazer de viver. E assim, atravessou o animal, com sua categoria, nesse pedestal de ruínas, aonde o inconsciente sempre foi o maior brilhante, por sermos animais. E assim, hoje, deparando com os esclarecimentos da nossa origem, é que estamos conhecendo e sabendo o porquê que o mundo assim é e o porquê que todos assim são. Hoje, a definição completa, a revelação completa da origem da humanidade. E assim, agora está aí a verdadeira felicidade completa, por ter base, por ter lógica. O sentido das coisas e de tudo estão revelados e resolvidos. Portanto, hoje sofre quem quer, porque aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E agora, com o mundo na fase racional, todos de bem para melhor sempre, racionalmente, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ligados à energia racional, assim como estavam aí, ligados à energia elétrica e magnética na fase de animal racional. Agora, entrando à fase racional, todos ligados à energia racional e recebendo todas as orientações precisas do mundo racional. E então, todos felizes, alegres e contentes, por receberem a orientação permanente do mundo de origem de todos, o mundo racional. A vida racional é a vida consciente, por estarem ligados ao mundo racional. E daí o bom viver consciente, e a marcha racional reflorescendo sempre, para um triunfo de glórias sucessivas, por estarem dentro da fase consciente, a fase racional, a fase de ligação de todos no seu verdadeiro natural de racional, por viverem sob as influências do domínio do seu verdadeiro mundo de origem. Assim como viviam na fase de animal racional, recebendo as influências do mundo elétrico e magnético, do mundo espiritual,
das inspirações vindas por intermédio dos habitantes do cosmo, assim, viveram na fase de animal racional. Com o surgimento da fase racional, desaparecendo todos os tormentos, por estarem dentro da fase consciente, a fase positiva, a fase do equilíbrio racional. E assim, todos vivendo amparados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos regerem iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, e daí o contentamento geral, por a regência de todos ser do mundo racional, e assim, regidos pelo mundo racional e vendo o mundo racional, por nascerem todos a vidência racional, a vidência verdadeira da origem do natural de todos, que é racional. Então aí, o progresso consciente, por perceberem a orientação permanente do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e daí, vivendo alegres, felizes e contentes, para sempre, por serem orientados racionalmente. Esta é a coisa mais linda do mundo, todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: é verdade, quem diria que nós iríamos chegar a tanto?